Paz do Senhor, igreja. Última vez que eu estive aqui foi no dia... Essa cabeça é desse tamanho aqui, é uma CPU grande, a memória é boa também. Foi no dia 5, 6 e 7 de maio do ano passado. E no último dia, como hoje, nós ministramos sobre pessoas que precisavam de um milagre. E nesse dia eu orei pela Amanda, pedindo um milagre para a Amanda, que o Senhor abrisse a madre da Amanda. E no dia eu falei para o marido dela, agora você vê se trabalha. E ele trabalhou. E o Senhor abriu a madre. E agora eu gostaria de chamar o Mateus e a Amanda, porque eu disse para a Amanda que eu estaria de volta aqui para apresentar o bebê dela. A família também, todo mundo aqui. Sobe aqui para apresentar esse milagre, apresentar esse presente do Senhor. Suba aqui. Glória a Deus. Jesus é bom. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Falei que eu voltava para apresentar ela. Maria Cecília. Que nome lindo. Eu vou pegar Maria e você, se quiser falar do seu testemunho. Não? A timidez tomou conta? Então vamos orar para acabar a timidez e virar pregadora. Irmão, só aproveitar a oportunidade, no dia que o Luciano orou aqui, eu senti de Deus de falar isso aqui. Ela estava no cantinho ali quietinha, eu falei, Amanda, vamos lá para Deus orar, porque eu sabia da resistência dela, né, de querer ser mãe. E ela falou assim, não, eu estou com vergonha, você vai comigo? Eu falei, vou. Aí trouxe ela aqui, o Luciano orou. Então, às vezes, o nosso vergonha e a nossa timidez nos impede de receber aquilo de Deus. E eu vim com ela, se ela não tivesse vindo, às vezes não estaria apresentando a nenenzinha dela aqui hoje. Essa palavra fica para você nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos com esse presente que o Senhor nos deu. A Maria Cecília, Senhor, nós te rendemos graça, louvor, adoração pela tua bênção, Senhor. Deus, agora no nome do teu Filho Jesus, nós apresentamos ela ao Senhor, consagramos essa menina a ti, Senhor. Que a tua poderosa mão, o teu Espírito, a tome por completo, guie durante a vida, a livre de todo mal, e Senhor, que ela seja um instrumento poderoso na tua mão. Abençoa essa família poderosamente, Senhor. Que os pais a eduquem nos caminhos do Senhor, que ela cresça em graça, conhecimento e sabedoria perante ti, Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Ela está querendo microfone já, gente. Parabéns. Trabalhou, né, cara? Valeu. Gente, parabéns. Parabéns por essa princesa linda. Parabéns pela família de vocês. Vocês podem se assentar. Muito obrigado. Como Jesus é maravilhoso.
Lindo. Nós falamos aqui no primeiro dia sobre entendimento do que é essa igreja, do que é, como o reino de Deus se move, como nós nos movemos junto com isso. Ontem nós tratamos de um bloqueio muito grande, que ele é a base, a estrutura para nos impedir de sermos abençoados por Deus. Gera uma resistência do próprio Deus contra nós, e ter Deus contra si não é nada bom, que é o orgulho. E o orgulho é uma estrutura que é criada, e nós tratamos disso aqui ontem. Se você não teve como vir nos dias anteriores, depois vai ser disponibilizado, e você veja os vídeos, faça anotações, assista, coloque em prática. É muito importante. E hoje nós vamos estar falando sobre o reino de Deus e como as coisas, qual é o princípio para que nós possamos, a gente falou de movimento, qual é o princípio para que eu consiga me mover dentro do reino de Deus? Coloca para mim Hebreus, não coloca a NVI do Regis não, tá? Hebreus 11, do 1 ao 6. Ora, a fé é o firme o quê? Fundamento. Se eu vou construir um prédio, qual é a primeira coisa que eu gasto tempo fazendo? Fundação, fundamento. Eu vou ter que cavar o buraco, fazer as sapatas, fazer os rasgos no chão, colocar a caixaria, fazer concreto, e de acordo com o tamanho da construção que eu vou fazer, a construção cresce para baixo na mesma proporção, porque eu preciso de fundamento. Então ele está dizendo que a fé é o fundamento das coisas que eu espero. Tudo aquilo que eu tenho expectativa, que eu estou esperando na minha vida, ela tem que estar em cima de um fundamento. E qual é esse fundamento? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que se não veem, ou a convicção de fatos que não se veem. Como é que eu posso crer num fato que eu não estou vendo? A tendência do nosso cérebro é ver para depois crer. Isso não é fé, o nome disso é esperança. E esperança a gente tem que manter, mas não é o que faz a gente se mover no reino de Deus. Verso 2: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos no plural, o mundo físico, o mundo espiritual, o cosmos, os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Tudo que é matéria foi criado por meio da palavra. É a palavra de Deus que tem a capacidade de criar a matéria, de criar os fatos, de criar a realidade. Deus não está dentro do nosso tempo. O tempo é uma criação, e Deus cria segundo, minuto, hora, dia, mês, semana, anos, décadas. É uma criação. Nós somos inseridos nesse tempo. Mas para Deus,
Tudo é agora. Por que Deus pode falar uma profecia como, pegar uma aqui, Isaías 64, verso 8, uma profecia que ele diz assim: poderia por acaso eu abrir a madre e não dar à luz? Pois Israel esteve com dores de parto e deu à luz. Poderia por acaso uma nação nascer num único dia? No ano 70 da nossa era, Israel deixou de ser nação. No dia 15 de maio de 1948, num único dia, voltou a ser nação, cumprindo-se uma profecia de 2.754 anos, que foi feita pelo profeta Isaías. Então, Deus, por que Deus disse isso? Porque Ele viu. Todos os meus dias estão escritos no seu livro, sem sequer que um deles tenha existido. Tudo é agora para Deus. Porque 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Deus está num tempo chamado Kairos. Kairos não é um tempo, é uma ausência de tempo. Não há passado, não há presente, não há passado, não há futuro, tudo é agora. Então o Cristo foi morto por você antes da fundação do mundo. O Cristo que morreu, não morreu há 2000 anos atrás, ele morreu antes da fundação do mundo. A gente começa a pensar nisso, começa a fumaça sair da orelha, começa a dar tilt, começa a dar um monte de coisa. Porque esse copo só entende até a borda, só até a borda. Se eu colocar mais água, vai fazer o quê? Derramar. Então é a nossa limitação que nos impede de entender essas profundezas do Senhor. Então, as coisas que foram criadas de maneira que aquilo que veio a ser feito não é do que é aparente. Verso 4. Pela fé. Aí ele vai falar das ações de fé. Ele vai falar de como as pessoas agiram. Porque a fé se mostra, a fé se evidencia. A fé não é um papo, não é uma conversa. A fé é uma ação. Paulo diz: cri, por isso falei. Quando o Espírito Santo vir, o texto diz que ele virá para quando o Espírito Santo viesse, quando Jesus viesse o Espírito Santo, ele diz assim: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? O que o texto diz? Não creem em mim. Qual que é o pecado? O maior de todos os pecados. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, é incredulidade. A fé é uma ponta, a incredulidade é outra ponta, é outro extremo. Não crer, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso peca. Tiago 4,17. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, porque ele creu, ele ofereceu o sacrifício maior, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado vivo para o céu, trasladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes a sua trasladação alcançou um testemunho de que ele agradava a Deus. Verso 6. Ora, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Porque se eu me aproximo de Deus, eu vou me aproximar a Deus buscando o quê? Eu preciso do quê? Eu preciso de cura. Aí eu vou me aproximar de Deus. Eu preciso melhorar a minha condição financeira. Eu vou me aproximar de Deus com isso. Eu preciso melhorar a questão do meu relacionamento. Eu vou me aproximar de Deus. Eu preciso de salvação. Eu vou me aproximar de Deus. Eu preciso ser salvo. Eu preciso dos dons espirituais. Eu preciso operar em Deus. Eu preciso me aproximar de Deus. Mas quando eu me aproximo dele, um elemento tem que estar presente na minha vida. Eu preciso crer que ele existe. E que ele é galardão, mistura as palavras, galardão e doação. Aí você vai entender galardoador.
ele tem o galardão na sua mão, e ele é doador daquilo que está na mão dele. Doador para quem? Para quem tem fé. Para quem que é as promessas de Deus? Para quem crê nele, crê que ele existe, que ele é galardoador. Então você sabe que Deus é teu Pai, e que Ele se agrada em te abençoar. Agora, se a gente tiver uma síndrome de vira-lata, não vai conseguir. Coloca para mim Marcos 11, do verso 22 ao 24. Jesus vai apresentar a fórmula da fé. Jesus disse: tenha fé em Deus. Olha que conselho simples. Tenham fé em Deus. Porque em verdade eu vos digo que qualquer, quem aqui é um qualquer? Eu sou. Ele não classificou sacerdote, levita, apóstolo, apostila, profeta, profetisa. Ele não classificou nada. Ele falou qualquer que disser. Por que dizer? Por que dizer? Por que disser? Porque a fé tem que ser pronunciada, tem que ser declarada. Como é que Deus cria todas as coisas? Através da declaração da sua vontade. Haja luz, que a terra produza animais, que a terra produza plantas. Ele fez e assim ele falou, ele disse e assim se fez. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele, nada, sem a ação dele, nada existiria. Então, porque qualquer que disser a este monte, e aí a gente entende montanha. Jesus é a pedra que é lançada sobre todos os reinos da terra, na estátua de Nabucodonosor. A pedra vem no momento exato em que o Império Romano se misturava com os outros impérios da terra, e era barro e ferro, que não dava liga. A pedra é cortada do céu sem a ajuda de mão humana, e é lançada nesse reino, e ela destrói de baixo para cima tudo, e tudo vira pó. E o Espírito sopra, e tudo é espalhado e não resta nada. E essa pedra, quando ele traz o reino, na vinda dele, quando ele vem, ele traz o reino. E esse reino se torna uma montanha. Quando você lê na Bíblia, montanha, o significado é reino. E a besta está sobre 7 montes, 7 reinos. Se você disser a esse reino das trevas que ele saia daqui, que ele se transporte, que ele se lance no mar, para que o reino de Deus seja estabelecido, isso vai acontecer. E tem gente que já está pensando na reta escavadeira, está pensando no trator de esteira, como é que vai mover essa montanha todinha, quantas PC eu vou precisar, quantos caminhão caçamba eu vou precisar. E Jesus está falando de algo espiritual. Nós somos chamados para fazer com que essa montanha cresça, porque a profecia diz assim: e essa pedra se tornou uma montanha que tomou conta de toda a terra, que é o reino de Deus. Então, disser a este monte, lança-te no mar, e não duvidar na onde? Primeira etapa, eu tenho que dizer com a minha boca, eu tenho que crer com o meu coração, mas crer que se fará aquilo que eu digo, tudo o que eu disser lhe será feito. A fórmula da fé. E você vai ver essa fórmula da fé na Bíblia inteira.
Então, para fazer uma analogia, para a gente entender aqui, coloca a imagem lá, por favor, querido. Fé é a moeda do reino. Como é que eu transiciono, como é que eu negocio dentro do reino de Deus? Pela fé. Você vai ver tudo que aconteceu em Hebreus 11, tudo pela fé. O sistema de negociação antigamente era o quê? Escambo, troca. Até hoje alguns povos usam, trocar mercadorias. Eu te dou mercadoria tal, você me dá tal mercadoria. E com o passar dos séculos, ele virou um sistema monetário. Metais, que eram metais difíceis de achar, foram tidos como metais preciosos, ouro, prata, cobre, e foram cunhadas moedas, porque era muito difícil carregar um volume grande de mercadorias para poder ir lá e trocar por outras mercadorias. Então o dinheiro se tornou mais fácil, a moeda se tornou mais fácil, e foi sendo adotada por todas as culturas. Então cada país, cada nação cria a sua moeda. Nos Estados Unidos, dólar, aí você vai ter libra, no Japão, iene, no continente europeu é o euro, aí cada país da África tem uma, no Brasil é o real, já foi cruzeiro novo, ninguém pegou isso aqui, que vocês são muito novinhos, cruzado. Gente, o pessoal fala em crise. Gente, eu peguei 86% de inflação ao mês, cara. Não tem nada que me assusta, não. Governo do presidente Sarney, 86% de inflação ao mês. Então, a gente já sabe como é que funciona. Então, Deus estabeleceu esse princípio. A palavra, na sua palavra, e ele se move pelo princípio que ele estabeleceu. Qual que é o princípio que ele estabeleceu? Que aquele que se aproxima dele, se aproxime com fé, crendo que ele é galardoador. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele cria o princípio. É um princípio fundamental. Então a gente vai analisar a fé hoje como essa moeda dentro do reino de Deus. Nós estamos dentro do reino de Deus. Somos filhos de Deus, cidadãos do reino. Você é um extraterrestre, você não sabe disso, mas você está aqui, mas você está dentro do reino. Você faz parte do reino de Deus. Está aqui para trabalhar. Na parábola do semeador, dos talentos, Deus pega e dá 5 talentos para um. Ele investiu. Ele colocou um investimento. O talento era de quem? De Deus. O talento pertencia a ele. Ele pegou e confiou a um servo. Toma aqui 5 talentos. Esse servo saiu rapidamente a trabalhar e devolveu para ele 10 talentos. Aí o outro servo, ele pega e, de acordo com a capacidade, porque ele é um administrador eficiente, eficaz, de acordo com a capacidade, ele deu 2 talentos para o outro. O outro saiu rapidamente a negociar e devolveu para ele outros 2 talentos. Aí teve um que ganhou 1 talento de acordo com a sua capacidade. E ele vai e enterra o talento. E aí ele é punido. Por quê? Porque foi confiado a ele algo que não pertencia a ele, para que ele pudesse trabalhar com aquilo. E ele foi negligente. E no reino de Deus é assim, irmão. O que nós recebemos, a salvação que nós recebemos, os dons que nós recebemos, as coisas que nós recebemos, não é nosso, é dele, pertence a ele. Ele nos confiou, nos entregou. E uma vez que ele nos entregou, ele quer lucro, retorno. Nossa, mas Deus age assim? Coloca para mim aí, ó, João 15, verso 1 e verso 2. Jesus é
é a videira. Eu preciso estar ligado na videira, para que a seiva da videira passe por mim e eu dê fruto. E o que ele diz? Eu sou a videira verdadeira. O Pai é o quê? Então, Ele é a videira, quem conecta nele, quem faz os enxertos nele, é o Pai. O Pai que é o lavrador. É o Pai que conecta a videira. O processo de enxertia. Paulo vai dizer que nós somos oliveira braba, que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então quem faz a enxertia é o lavrador. Aí o que ele diz? Toda vara em mim que não dá fruto, quem tira? O Pai. O cara que ele deu um talento e não deu fruto, o que aconteceu? Foi lançado nas trevas. Olha o que o texto diz, ele foi lançado nas trevas inferiores juntamente com os infiéis, porque era um raio do incrédulo. Aí o que dá fruto, corta, e limpa, aí é poda, meu irmão, aí é o Espírito Santo chamando você para o quartinho. E aí, está vendo esse galho que está crescendo? Faca nele. Está vendo esse outro aqui, mentira, corta. A presunção, corta. Orgulho, corta. Soberba, corta. Eu quero ser parecido com Jesus, você tem que dar fruto. E dói. E o processo é esse. O que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então existe o processo da poda, quem faz a poda é o Pai. Mas as pessoas, a pessoa vinha na igreja aqui, era, olha, tomada no mistério, cadê ele? Não deu fruto, tesoura nele, porque o lugar que você está sentado custou muito caro, custou a vida de milhões de crentes ao redor da terra, sangue derramado, não é barato, é pela graça, não é de grátis, não é 0800 não, filho, se iluda não, é pela graça e vai te custar tudo. Então, Deus, Ele se move dentro do reino pelo princípio, e nós somos transportados para dentro do reino de Deus. Coloca para mim Lucas 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência, não vem com aparência externa. Nossa, mas nós estávamos esperando que o Senhor fosse igual a Davi, que o Senhor viesse com a espada, cortasse a cabeça dos romanos, fizesse tudo isso. Falou, não ia adiantar nada, vocês iam continuar podre por dentro. Eu vim para mudar vocês de dentro para fora. É assim que eu vou estabelecer meu reino, de dentro para fora. Quem não nascer de novo não pode ver o reino, e também não pode entrar no reino. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós. O reino de Deus, ele se move dentro de nós. Nós somos inseridos no reino e o reino é inserido dentro de nós. Você está dentro do reino, é parte do reino e o reino está dentro de você. Porque Deus é um Deus de movimento. Agora está se usando muito pouco. Agora que você gosta de Pix, está se usando muito pouco. Daqui a pouco eles vão taxar o Pix e a gente volta para as outras formas. Mas a questão é a seguinte: antigamente existia o tal do cheque. O cheque era um título ao portador. Aí eu ia dar um cheque para o Lucas. Pegava um cheque ouro, Banco do Brasil, um cheque especial, colocava lá, estou comprando um carro do Lucas, o Lucas está me passando uma caminhonete dele que vale 350 mil, e eu estou comprando, estou dando um cheque de 350 mil para o Lucas. E eu estou assinando o cheque.
que o Lucas tem que atentar? Eu tenho credibilidade para passar um cheque nesse valor? Tem fundo na conta? Tem dinheiro, tem reserva na conta para o banco poder pagar? Tem. Primeira coisa que ele tem que avaliar. Segunda, eu sou idôneo, eu sou confiável, eu sou verdadeiro para assinar o cheque. Aí eu passei o cheque, ele está com título ao portador. Aí ele tem que ir no banco. Quando ele vai no banco, o caixa do banco pede para ele fazer uma coisa no cheque. Atrás do cheque ele vai assinar o nome dele. Ele está tornando aquele título ao portador uma propriedade particular dele. Então aquilo que era uma promessa de 350 mil, agora não é mais uma promessa de 350 mil, agora é uma realidade de 350 mil. E ele fala, quer receber em dinheiro ou quer que transfere para sua conta? Porque já foi feita a transação. O que é o título ao portador dentro da Bíblia? A promessa de Deus. Ele disse que vai fazer. Ele chega num lado do mar da Galileia e fala, vamos para o outro lado. Vamos até o outro lado. E vai dormir. Por que ele foi dormir? Estava cansado. Mas não é mais espiritual, não, é 100% humano, estava cansado pra caramba. Foi dormir, colocou um travesseiro lá na ponta do barco e está dormindo lá. E aí começa uma tempestade que não... Os pescadores que eram acostumados com tempestade estavam assustados. Vai, acorda Jesus e fala, Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça. E ele fala, homens de pequena fé, por que duvidaste? Aí indignado, vai falar com quem estava causando aquela tempestade. Cala-te, emudece. Eu estou indo atrás de um sujeito chamado Gadareno do outro lado, que ele vai ganhar 10 cidades para mim. Vou libertar ele. Quieta. Na hora que parou tudo, e eles falam, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas antes disso, ele tinha dito uma palavra, vamos até do outro lado. Outra vez, e essa palavra tem que se cumprir. E outra vez, Jesus está vindo sobre o mar, andando sobre o mar, para se encontrar com os discípulos no barco, e tem uns trovões, e eles ficam todos assustados, e falam, é um fantasma. E aí ele fala, não, é o Senhor. E Pedro fala, se é o Senhor, fala comigo. Se é o Senhor, pede para que eu venha até ti. E ele fala 3 letras, vem. Aí Pedro pisa fora do barco, a água está firme. Ele pisa, e era longe, não era pertinho não. E ele vai andando, só que aí acontece o problema de não cumprir Marcos 11, 22 a 24, porque ele olhou para a circunstância. Qual que era a circunstância? As ondas eram muito altas, enquanto ele andava, e vendo as ondas, vendo as ondas, e sentindo o vento, duvidou, e começou a afundar. E Jesus vai, recolhe ele, e fala, por que duvidaste? Seja crente. E voltou com ele andando. Acontece na nossa vida a mesma coisa. Por que duvidamos do que Deus prometeu? Duvidamos porque prestamos atenção nas circunstâncias. Duvidamos porque começamos a avaliar o que estamos sentindo. Então a nossa vida de fé vira uma montanha russa. Hoje eu amanheci animado, estou bem, Jesus está comigo. Amanhã tem uns boletos para pagar, Jesus já não está comigo, já estou lá embaixo. Aí, recebi uma conta, Deus está comigo. Tomei um calote, Deus me abandonou. Fui traído por um amigo, Deus me largou. E vive assim uma montanha russa, baseada nos sentimentos, nas emoções, e não no que a palavra diz. Então quem assinou as promessas, tem crédito, gente. Tem crédito.
Coloca Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. É dono de tudo. É dono de tudo. Gente, ó, eu não sei quanto a vocês, eu falo por mim. Gente, como a gente é avarento, mesquinho. Davi vai dar uma oferta para Deus e entra em depressão. Ele dá 10.300 quilos de ouro. Hoje o quilo de ouro está a 900 mil reais. Vai chegar em 1 milhão rapidinho. Ele dá 10.300 quilos de ouro. Aonde está escrito isso, meu irmão? Ele dá 3.000 talentos. Um talento é 37 quilos. 10.000 talentos de ouro para Deus. E dá 24 toneladas de prata para a construção do templo. E fica triste e deprimido. Falou, eu queria ter algo que fosse meu para te dar. Mas eu não tenho nada. Tudo que me veio na mão veio porque o Senhor me deu. E eu estou só devolvendo. Mas meu mesmo. Eu queria ter algo para te dar. Eu não tenho nada. O fôlego que eu tenho é teu. Tudo é teu. Eu não tenho nada para te dar. E a gente dá uma oncinha na igreja e entra em crise. Meu Deus do céu. Vai que o gás acaba. Isso não acontece aqui não, só lá em Sapezão. Qual que é o título? Jeremias 1:12. Coloca para mim, Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo. Ele está velando, cuidando da sua palavra para quê? Sobre a minha palavra para a cumprir. A palavra que Ele deu, Ele vai cumprir. Como é que Deus faz as coisas? Ele vai lá, cria algo, Ele criou algo, aí Ele volta lá no começo, já está pronto. Isaías fala, quem já ouviu falar num Deus que faz o fim antes do começo? Faz o fim antes do começo. Então ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Isaías 55:11. Gente, essa quantidade de texto é para te dar base. Para te dar base, para tu crer. Assim será a palavra que sair da minha boca. Amanda, o teu ventre está sendo aberto. E a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ela traz a Maria Cecília. Não volta para mim vazia, antes ela fará aquilo que é me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Esse é o Deus que nós servimos. Aquilo que Ele disse vai acontecer. Não importa, aí tem gente que fica discutindo questões teológicas, questões bíblicas, questões escatológicas e vira uma doideira, uma loucura. Falei, irmão, a maneira de se acreditar ou deixar de acreditar não vai alterar o que vai acontecer. Eu não acredito que vai ser desse jeito, problema é teu. Aí eu não concordo, concorda, sem corda. O que Deus determinou que vai acontecer, vai acontecer. O que Ele decretou que vai acontecer, vai. Ponto final. Ele está cuidando da palavra dele, para que a palavra que saiu da boca dele se cumpra. Tem muita gente que acha que profecia é para se cumprir. Profecia é para se cumprir? Sim ou não? Depende. Se você está indo num caminho errado, igual o Caim estava indo num caminho errado, Deus deu o que para ele? Uma profecia. Ele falou assim, o pecado jaz à porta do teu coração, cabe a você dominá-lo. Se ele domina,
Acabou. Deus fala, vai por este caminho, te dá uma profecia. É para que o mal não aconteça. A maioria das profecias que recebemos é de direcionamento para a gente voltar para a direção correta, para a gente voltar para o centro, para a gente voltar para a vontade de Deus. Então, é para que eu recebi uma profecia que se eu não alterasse o meu estilo alimentar, se eu não alterasse o meu estilo de vida, eu não ia ver a colheita daquilo que eu estava semeando. Deus falou, tu vai pular. Eu acreditei. E reverteu tudo. Mas a profecia não veio e falou assim, ó, arruma a tua casa que tu vai morrer. Não. Veio na forma de amor. Conserta essas coisas para que você não morra. Porque eu ainda tenho muita coisa para fazer através de você. Então a profecia vem para alinhar o caráter e a autoridade daquele que deu o título, daquele que assinou o cheque. Números 23, 19. Deus não é homem. Isso a gente precisa entender. Deus não é homem. Não tem caráter de homem. Não tem conduta de homem. Não tem jeito de homem. A gente canta um hino que fica humanizando Deus. Deus não é humano. Não é humano. Porque eu quero deitar no teu colinho, porque eu quero te abraçar. Irmão, Deus desceu no monte. Se o monte tivesse língua, tinha falado em língua. O negócio pegou fogo em tudo e o povo se apavorou. E tem gente que fala, vem com a tua Shekinah sobre mim. Você tem ideia do que você está pedindo? Vem com o peso da tua glória. A gente canta isso, vem com o peso da tua glória. Você vem com o peso da tua glória. Já não tem bomba atômica no mundo que me pulveriza. É muita coisa sentimental, é muita coisa de sentimentos com relação, é tentando tornar Deus humano. Ele não é humano, Ele é Deus, divino, único. E esse Deus único não é homem para que minta. O homem mente, Ele não. Nem é filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele disse. Porventura diria Ele não faria? Ou falaria e não confirmaria aquilo que Ele disse? Ele fala para Jezabel, os cães vão te comer. Comeu. Ele falava para Acabe, no lugar onde você derramou o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue. E aconteceu. É esse Deus que a gente está lidando. Ele não pode mentir. Por isso que Deus, gente, eu estranho demais. Eu estranho demais esse negócio de gente que Deus fala com ele toda hora. E toda hora Deus está mudando de opinião. Deus falou palavras para mim no ano de 2003, falou palavras para mim no ano de 2005, no ano de 2007, eu estou andando sobre essas palavras que Ele deu até hoje. Algumas se cumpriram, outras ainda vão se cumprir. E se Deus falou uma palavra específica para você, enquanto aquela não se cumprir, Ele não vai dizer outra. E tem gente que fica correndo atrás de profeta. O que o profeta vai me dizer hoje? Aí encontra cada picareta. Mas esse não é o tema. E será que... vamos agora para Jesus, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que Ele disse, o que já se cumpriu. Luciano, me localiza na história agora, onde é que eu estou? São 300 profecias até a vinda de Cristo. A última é do Salmo 69. Ele diz assim: na minha sede, na minha angústia, me deram vinagre para beber. Faltava cumprir essa. Aí na cruz ele fala assim: tenho sede. Molha um vinagre, coloca na boca dele, fechou as profecias. Ele fala: está consumado. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E morreu. Ninguém matou ele. Ele se deu. Ele se deu.
Ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para reavê-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. A gente às vezes acha que é uma guerra de Satanás com Jesus, sabe assim, vamos orar, 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 orar. Aí Jesus vai esmagar Satanás, igual o UFC, sabe? Aí quando a gente para de orar, Satanás se levanta, dá 3 quedas em Jesus. Ô irmão, ajuda aí. É o pitbull. Quando ele está precisando pegar alguém, ele fala, pega Rex. O Rex pega. Quando Jesus voltar, ele vai aniquilar a trindade satânica. Já vai estar no lago de fogo de enxofre o falso profeta e o anticristo. E Satanás, vai ser uma guerra tremenda para acabar com Satanás. Acabou. Agora vamos falar, nós entendemos disso, agora quais são os obstáculos disso? Quais são os obstáculos disso? A religião é um dos obstáculos. Religião, irmão. A religião conheceu Jesus ou matou Jesus? Matou Jesus porque não reconheceu ele como Messias. Então o Deus da religião é um Deus limitado pelo homem. O Deus da Bíblia é ilimitado. Por acaso pode haver alguma coisa impossível para Deus? É a pergunta do próprio Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. O Deus da religião é um Deus cruel. Parece que você vai passando por um túnel apertadinho. Aí quando você chega do outro lado do túnel, depois de ter ralado muito, está ele esperando com uma marreta para dar na sua cabeça, para você voltar o túnel para baixo. Ó, Deus vai pesar a mão, hein? Olá! É um Deus cruel. O Deus da Bíblia não tem amor. Ele é amor. É um atributo dele. Ele é amor. O Deus da religião é vingativo. Vingativo. E as pessoas morrem de medo dele. O Deus da Bíblia é misericordioso. O leproso se prostra diante dele e fala: Senhor, se tu queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, movido de íntima compaixão, lhe toca e corrige o entendimento daquele homem. Fala: eu quero ser limpo. Na mesma hora ele é limpo. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. E por que ele chora? Pela dor daqueles que estavam chorando à sua volta. O Deus da Bíblia, o Deus da religião é rancoroso. O Deus da Bíblia é um Deus perdoador. O Deus da religião, irmão, é só mediante negociação. Se eu subir a escadaria da Penha, o Senhor me dá o que eu quero? É alto para dedéu, é escada para caramba. Se o Senhor fizer tal coisa para o Senhor, eu vou ficar sem comer carne por tantos dias. O Senhor faz tal coisa para mim? Eu vou cortar refrigerante, o Senhor faz tal coisa para mim? É sempre uma barganha, sempre uma negociação. Eu te dou algo, Deus, e o Senhor dá algo para mim. E Deus é galardoador. Galardoador. Qual Deus você acredita? Da religião ou Deus da Bíblia? Então Jesus é a solução. Não precisa você pôr o texto, não. Ele fala, eu sou. Quando ele vai falar sobre ele. Eu sou. No Evangelho de João, ele usa 7 vezes essa expressão. Eu sou. Porque João está querendo revelar Jesus como Deus. E quando ele se revela para Moisés, ele usa esse título. Eu sou. Como eu vou falar para eles? Diga que eu sou te enviou. E aí Jesus fala para os fariseus: se vocês não acreditarem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Se vocês não acreditarem que eu sou,
vocês estarão condenados. Aí, em João, ele fala: eu sou a videira verdadeira. Então, é onde nós vamos estar ligados. Eu sou a luz do mundo. Então, quem crê em mim não andará em trevas. Ele é a nossa luz. Ele diz em João 10:11: eu sou o teu pastor, o bom pastor. Em João 10:9 ele fala: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá do outro lado e encontrará pastagens. Quem entrar por mim será salvo, eu sou a porta das ovelhas. João 6:35: eu sou a tua necessidade suprida, eu sou o pão, eu sou aquilo que te vitaliza, eu sou o pão da vida. Em João 11:25, ele é a ressurreição e a vida, ainda que morras, viverá. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 7 necessidades que nós temos, as 7 são supridas nele. E a gente às vezes tem a tendência de confundir fé com esperança. A esperança, qual a diferença de fé e esperança, irmão? A esperança vai ter um dia. Um dia eu vou ter, um dia eu vou ser curado, um dia isso vai acontecer. Esperança. A fé chama a existência para o agora. Eu já possuo, eu já tenho, mas eu não estou vendo, não tem evidência. Eu já tenho. A fé ela já possui. A fé é pura em si mesma. Por que Jesus manda a gente ser como criança? Quando você promete um brinquedo para a criança, você sendo o pai ou a mãe dela, ela já tem o brinquedo? Tem ou não? Já tem. Ela se alegra, como se já tivesse na mão dela, porque ela acredita no pai dela, e nós não acreditamos no nosso pai. Portanto, não nos alegramos antecipadamente, e não somos gratos antecipadamente. Paulo fala: todas as necessidades tuas sejam apresentadas diante de Deus, através da oração e da súplica, com ações de graça. Então eu tenho que apresentar tudo por Deus, crendo nele, como o meu provedor. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso crer. E eu preciso crer expressando como? Agradecendo antes de ver, com ações de graça. Orei, eu começo a agradecer, não é repetir a oração. Tem um pastor que teve um infarto em cima do púlpito, num congresso de 2.000 pastores. Levaram ele para o hospital e ele estava muito mal. Aí subiu um homem de Deus, um profeta, falou: vamos levantar um clamor por ele. Senhor Jesus, nós te pedimos aqui nessa manhã, que tu entres lá na sala, aonde ele está, no hospital, e que o Senhor toque o coração dele, troque o coração dele, que o Senhor restaure ele por completo. Quem crê diz amém. Os 2.000 pastores disseram amém. Ele desceu, quando ele deu 3 passos, o Espírito Santo falou: só alguns creram. Ele voltou e falou assim: quem vai continuar orando? Quase todo mundo levantou a mão. Ele falou: por que vocês não acreditaram na oração que fizeram? Um dia estava uma célula lá em casa, tinha umas 60 pessoas na célula. E aí uma mulher falou: eu queria que você orasse pelo meu menino. E aí eu fiquei conversando com as outras pessoas, e ela falou: só que o senhor tinha que orar rápido, porque a farmácia vai fechar. A fé possui, a fé tem. Crer nas aparências e nos sentimentos. Eu já falei sobre o exemplo de Pedro, afundando nas águas. A fórmula da fé explicada por Jesus em Marcos 11:24. Agora, repete comigo, e a gente vai repetir isso. Eu quero que você
O irmão falou: rapaz, eu vejo você pregando, parece que você tem vontade de abrir a cabeça das pessoas e colocar dentro. Eu falei: eu só não trouxe o machado, mas a vontade é grande. E olha que eu tinha uns machados bons lá, afiado, menino, corta cabelo. Crer, fala, crer, mais dizer, multiplicado por ação, igual milagre. O Mateus e a Amanda creram, mas agiram. Por isso que a Maria Cecília veio ao mundo. Ação. Repetindo, fixa aí. Eu preciso crer, dizer e agir. É a fórmula do milagre na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue está lá na casa dela, ouviu falar de Jesus. Estava na hora do Fantástico. Ouviu falar de Jesus ou sei lá, do programa que a pessoa gosta. Aí vai lá, está lá. Ah, tem um aí que cura. Já estava há 12 anos, gastou tudo que tinha com médicos. Sabia que era um rabino? Na orla da veste do rabino está escrito as promessas de Deus. Na orla da veste de Jesus está escrita a promessa de Deus. Das vestes dele. Por isso que as vestes dele não foram rasgadas na crucificação. Porque era uma túnica talar. Toda trabalhada e escrita em hebraico, o que está dito no capítulo 6 de Deuteronômio. O Chamá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a intensidade. Estava tudo escrito na túnica de Jesus. Ele carregava a palavra com ele, na roupa dele. E ela vem e ela diz lá na casa dela: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Aí ela ficou quieta lá e foi curada. Foi isso? Ela se colocou em movimento, ela foi, ela agiu, ela creu, e porque creu, se moveu, agiu. E quando ela toca, Jesus ora por ela, o poder sai dele e cura ela. E ele fala: alguém me tocou. Senhor, está todo mundo espremendo. Ele falou: alguém me tocou com fé. Eu sei a diferença de quem me toca sem fé e de quem me toca com fé. Alguém me tocou com fé e o poder saiu. Aí ela se declara, falou: filha, a tua fé te salvou. Você ainda ganhou o brinde. Não foi só a cura, você ainda está salva por causa da tua fé. O centurião romano manda dar um recado para Jesus. Não mandou chamar Jesus, mandou Jesus dar uma palavra. Ele não mandou chamar Jesus para a casa dele, não. Quem chamou para a casa dele foi os judeus. Senhor, vem até a casa dele, que o servo dele está doente, e ele ama a nossa nação e nos construiu a sinagoga. Aí o homem olha lá da janela, Jesus está vindo. Falou: eu não mandei ele vir? Aí manda os servos dele falar com Jesus. Fala: Jesus, eu sei que o senhor é um rabino, que o senhor não pode entrar na casa de um gentil. Eu sei que eu sou um gentil, mas eu sou um gentil debaixo de autoridade. Eu sou um centurião romano. Eu tenho homens debaixo da minha autoridade e eu estou debaixo da autoridade de homens. E eu mando para um vai e ele vai, eu mando para outro vem e ele vem. E quando me manda eu também faço. Eu conheço o Senhor e eu sei que o Senhor tem autoridade. Só basta uma palavra. Jesus fica maravilhado e falou: nem em Israel achei tanta fé. E na mesma hora o servo foi curado. O cara viu, mas ele falou e agiu. Aí outra, o oficial do rei, vai até Jesus. Chega em Jesus e falou: Senhor, desce até minha casa. O meu filho está moribundo, está à beira da morte. Jesus fala: se você não vê sinal, você não crê não? Ele falou: não, se eu disser, eu creio. Ele falou: então vai que teu filho vive. Pegou, saiu dali, caminhou a noite inteira, a madrugada inteira, chegou no outro dia em casa. Os servos vieram correndo na direção dele e falou: o teu filho vive, o teu filho está bem. Ele falou: que hora que aconteceu? Ontem, às 7 da noite. Ele lembrou que foi a hora que Jesus falou para ele: vai que teu filho vive. Mas ele foi, ele obedeceu. Jesus falou: vai, já está feito.
Ele não ficou implorando, suplicando lá para Jesus fazer. O cego Bartimeu está na beira do caminho. Está na beira do caminho. E aí ele ouviu falar de Jesus. Não, ele não ouviu falar de Jesus, ele conhecia muito sobre Jesus. Apesar de cego, ele sabia o título messiânico de Jesus. E quando ele ouve falar de Jesus, ele falou, só pode ser ele, só pode ser o Messias. E ele começa a chamar ele pelo título messiânico. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, fica quieto. Ele falou, fico quieto nada, é a oportunidade da minha vida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, está incomodando, incomoda mesmo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Voltou nele, chega nele. Que queres que eu te faça? Não era óbvio. Não, irmão, não é óbvio. Não é óbvio, porque só você sabe a necessidade que você tem. E você tem que declarar ela para o Cristo. Declarar ela para Ele. E Ele chega nele e fala assim, que eu torne a ver, porque um dia eu tinha visto. E Jesus fala assim, veja, e quando os olhos dele abrem, ele está diante da rosa de Saron, ele está diante do lírio dos vales, ele está diante do príncipe da paz, do autor e consumador da vida. Ele está diante dele, porque ele creu. Ele segue Jesus pelo caminho, e Jesus ainda fala para ele assim, Bartimeu, a tua fé te salvou, Bartimeu. Seja feito conforme você acreditou. A mulher Cirofenícia, que eu preguei ontem à noite, Jesus humilha ela, e ela nos pede Jesus humilhada. Ela ficou quieta lá? Não, ela foi até ele, e implorou, e suplicou, e creu. Ele falou, mulher, por esta palavra vai. E ela creu, e foi. Chegando em casa, sua filha estava curada. Os quatro amigos que descem, não dava para entrar na casa de Jesus, está cheio. Ele falou, tem uma solução, vamos arrancar o telhado dele. Arrancou o telhado, ficou escutando, aonde que estava, Jesus estava falando, ele está aqui, ó, é bem aqui, ó, vamos arrancar o telhado aqui. Arrancou o telhado, amarrou uma corda em cada ponta da maca, e desceu o aleijado, e a Bíblia fala que Jesus, vendo a fé deles, disse ao aleijado, os teus pecados são perdoados. E o pessoal, mas quem é esse para perdoar pecado? Ele falou, vocês acham difícil perdoar pecado? Então o que vocês acham disso? Levanta. E o aleijado levantou. Mas Jesus viu a fé deles. Viu. Eu acho que o meu chamado é para as nações. Você está nas nações? Não está por quê? Porque não creu. Eu acho que o meu chamado é pastoral. Por que não começa? Por que não inicia? Por que não faz? Porque não crê, irmão. Quem crê faz. Quem crê vai. Quem crê se põe em movimento. Mas para quem que é? Eu preciso de cura. Para quem que é a cura? Coloca para mim, agora eu vou colocar vários textos aqui, rapidinho, um atrás do outro. Fica ligeiro no dedo aí, ó. Rapidão. Marcos 2, do verso 4 ao verso 11. Vou ler rapidinho. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, texto que eu tinha acabado de falar, vendo a fé, Jesus vê a sua fé. Mateus 14, 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído do quê? Para com ela
curou os seus, um ou outro? Todos. Mateus 12, 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a... Quantos? Marcos 6, 56. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogava que os deixassem tocar, ao menos a orla da sua veste, como a mulher tocou. E todos os que lhe tocavam eram curados. Todos. Mateus 4, do 23 ao 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Ministério de Jesus é o ministério que todos nós devemos ter. Ensino, discipulado, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O evangelho do reino é completo. O último texto dessa série para a gente ler, Mateus 9, 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos, a fé, ela contempla, ela chama a existência o que não existe, mas ela já vê, ela viu. Quando você fazer um projeto da sua casa, você tem que visualizar o projeto da sua casa, você tem que ver a casa. E se você acredita e vai trabalhando, daqui a pouco a casa que você sonhou está pronta. Do jeito que você sonhou, do jeito que você... E esse é o princípio. Este é o princípio. Vamos falar sobre cura divina aqui. A fonte da cura. Lucas 6, 19. Lucas 6, 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele o quê? Poder, e curava a todos. Agora vamos lá para o Antigo Testamento. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Você vai guardar duas letrinhas desse texto aqui. Se ouvires atento a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te... Jeová, Rafá. Isaías 53, 4. A missão do Cristo. Uma das causas por que o Cristo veio. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Ele pegou as enfermidades, pegou as nossas dores e colocou sobre Ele. Ele pegou o quê? Nossas. O Deus lá atrás diz, eu sou o Senhor que te sara. Ele pegou as nossas enfermidades, porque foi do agrado do Pai fazê-lo enfermar, moê-lo na cruz. Salmo 103, do verso 1 ao verso 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quais benefícios?
É Ele que perdoa todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, e sara todas as minhas. Aí estão diminuindo Jesus para tudo quanto é lugar. Jesus fazia isso lá atrás. Jesus operava desse jeito lá atrás, não opera mais. Isso é para o período apostólico. Os apóstolos tinham poder para ser usado por Deus. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Não tem ninguém mais interessado em você do que Deus. Ninguém mais interessado em você do que Ele. A sua dor afeta Ele. E Ele não age porque você merece. Ele age porque Ele ama. Ele age por íntima compaixão. Íntima compaixão. Por que que Jesus enche uma pessoa do Espírito Santo? Por que que uma pessoa é batizada no Espírito Santo? Para ser revestida de poder e ser uma testemunha mais eficaz. Então o batismo no Espírito Santo é uma provisão divina para te capacitar nas ferramentas que você precisa para você operar em Deus. Eu sou dentista, eu preciso das ferramentas de dentista. Eu sou médico, eu preciso das ferramentas do médico. Eu sou carpinteiro, preciso das ferramentas de carpinteiro. Então os dons espirituais são as ferramentas de Deus para que você opere em Deus. A unção de Deus é a habilidade de Deus, presta atenção nisso. A unção de Deus é a habilidade de Deus para que você possa fazer a obra de Deus segundo a vontade de Deus. Então você precisa da unção de Deus para fazer a obra de Deus. E como fazer isso? Sendo cheio do Espírito Santo. Então o que nós vamos estar orando aqui? Nós temos a ceia ainda, mas nós vamos estar orando aqui por quem ainda não foi cheio do Espírito Santo, vai ser nessa noite. Qual o requisito? Eu preciso vir até Ele crendo. Crendo. Coloca para mim Atos 2, verso 38. Atos 2, 38. Cara, o que você tem no pé? Você quebrou o pé? Fica ali que eu vou orar por você. Dói para dedéu? Dói muito? Mas quando pisa, se movimenta, dói? Parte de cima do pé. Senta ali, já vou lá. O que diz o texto? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom. Dom é presente. Dom depende de quem dá, não de quem merece. Você dá o presente para quem você quer, e recebereis o dom do Espírito, que é o batismo no Espírito Santo. Porque a promessa que Deus fez, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deixa eu te perguntar, Ele te chamou? Sim ou não? Então o batismo no Espírito Santo é para você. Quem ainda não foi batizado no Espírito Santo aqui, levanta a mão. Vem cá. Você vem tentar ou vem receber? Você vem tentar receber ou vem receber? Quando eu orar por você, eu não quero nenhuma palavra em português. Você vai abrir tua boca e vai começar a orar em línguas. A língua não nasce na mente, nasce no coração. Você só empresta a sua boca para Deus. Senhor Jesus, abre teu coração para ti, para receber a tua promessa. E agora nem mais uma palavra em português. Seja batizado no Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abre a tua boca e começa a orar em línguas. Isso. Nenhuma palavra em português. Línguas. Isso. Continua. É Deus? Você está batizado no Espírito Santo? Do jeito que era em Atos dos Apóstolos. Da mesma maneira.
Deixa de sair esse rio de dentro de você. Solta. Você está batizado no Espírito Santo. E agora você ore constantemente nessas línguas que o Senhor te revelar para cada um. Amém? Não dá nada, não dá tempo de te dar nada. É só o dom que vem e nos capacita a fazer. Continua orando. E toda a glória a Ele. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, vem para cá. Não tem como viver sem ser cheio do Espírito Santo. Vem para cá. Glória a Deus. Toda a igreja agora estenda sua mão bem alto. Bem alto. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre você, a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te leve em paz e debaixo da proteção do Senhor você possa ter uma semana de vitória abençoada em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.